Meus amigos, doce abraço, doce energia de viver, envolva-os agora nesse instante, trazendo aquele reconforto, trazendo aquela inspiração de bem-estar, para que a gente possa ir adiante nessa jornada de viver e de ser feliz. Que este momento de luz, mais uma vez, possa receber a presença dos Espíritos que nos amam, inspirando-nos, despertando cada vez mais em nós as ideias, as imagens mentais mais bonitas e felizes, porque a verdade é que a vida sempre começa aqui do pensamento. Não é à toa que tem aquela canção do Caetano Veloso que diz assim: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? E não é verdade? Nossa mente faz a gente chegar ao outro lado do mundo num segundo. Cria as paisagens mais extraordinárias, mas também, quando em descuido, infelizmente, pode gerar as piores ansiedades, angústias, aflições. Eis porque o espírito André Luiz, no livro Paz e Renovação, já no primeiro capítulo, vai falar sobre pensamento e desobsessão, em que ele vai nos dizendo assim: falamos de pensamento livre. Analise o corpo de que você se serve no plano material. Do ponto de vista do autocontrole, é uma cabine perfeita com dispositivos especiais destinados à própria defesa. Veja o próprio sistema imunológico do organismo, que, segundo a medicina atual, quando nós estamos depressivos, quando nós estamos muito angustiados, quando estamos muito estressados, nosso sistema imune relaxa as defesas, abrindo espaço para uma série de infecções e doenças. Veja que o próprio André Luiz é alertado quanto a isso lá em Nosso Lar, quando ele é resgatado e levado à colônia Nosso Lar, e lá o médico Henrique de Luna vai falando que o estado psíquico dele colaborou demais para o avanço da doença, gerando a oclusão intestinal, do qual ele desencarnou, mas que tinham causas mais profundas. O cérebro, com os centros diretivos da mente, funciona encerrado na caixa craniana, à maneira de usina quase lacrada num cofre forte, veja a proteção, para que o nosso pensamento se manifeste através do aparelho cerebral, porque a mente não é gerada pelo cérebro. Aprendendo que somos espíritos imortais, sabemos que a mente está no espírito. Mas enquanto encarnados, esse aparelho magnífico, o maior computador que existe, é utilizado para expressar as nossas ideias. Os olhos registram impressões, mas podem conservá-las em estudo discreto. Ou seja, a não ser que tenhamos deficiência visual, tudo nós podemos observar. Infelizmente não vemos só o que é bom. Mas isso não quer dizer que devemos observar e assimilar só o que é negativo. Pelo contrário, podemos ter o critério do bom senso para não ficar mantendo preso as nossas vistas só no lado mais pessimista, mais triste, mais negativo do existir. Os ouvidos são forçados a escutar o que lhes afete a estrutura, entretanto não precisam dizer o que assinalam. Ou seja, não precisamos passar à frente o mal que ouvimos. Nós podemos ter o discernimento para deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. E não entrar, subir para o cérebro e descer às vezes para o resto do corpo, gerando perturbações, gerando depois desastres emocionais que não eram fatalidade ocorrer. A voz é produzida na laringe, sem necessidade de arrojar de si palavras em desgovernos. Ou seja, que lindíssima essa capacidade que nós temos de falar, que os espíritos nos exatamente informam lá na Lei da Sociedade, em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, que Deus não nos deu as faculdades de comunicação para nós não utilizarmos. Estamos aqui para entrar em relação, para nos comunicar,
mas como a gente se comunica faz muita diferença. E a palavra dita não dá para voltar atrás. E a palavra pode construir, mas pode arrasar também. Mãos e pés, por implementos de serviço, não se movimentam sem determinações da vontade. Os recursos do sexo não atuam sem comando mental. Fácil assim verificar que não existe trabalho desobsessivo sem reajuste da emoção e da ideia, porquanto todos os processos educativos e reeducativos da alma se articulam de início no pensamento. Eis porque Jesus enunciou há quase 20 séculos: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim aquilo que impropriamente lhe sai do coração. André Luiz, da obra Paz e Renovação. Não é fora, meus amigos, que está a nossa felicidade ou está a ameaça à nossa existência. Em verdade, é dentro de nós que começa a realidade do mundo em torno. É daquilo com que nos alimentamos, daquilo que injetamos em nosso coração e pensamento e daqui exteriorizamos ao mundo fora. Desde porque o amigo Jesus já nos advertia há mais de 20 séculos: vigiai e orai, a fim de não cair em tentação. Vigiar quem? O vizinho? Não, a nós mesmos. Adentrar, a mergulhar ao nosso mundo interior. Nossa, por que eu estou pensando isso? Ai, nossa, por que isso está me incomodando tanto? Por que eu estou tão desconfortável com fulano? É avaliar o nosso interior e trabalhar a fim de que ele, tocando esses instrumentos maravilhosos que Deus nos emprestou para o trabalho no mundo, para o educandário do mundo, nós não venhamos a sofrer e chorar o pranto e ranger de dentes, que em verdade inicia-se do nosso estado mental e emocional. Todo o processo obsessivo, auto-obsessivo, obsessivo através de influência espiritual alheia, começa, em primeiro lugar, do estado de nosso pensamento. Dizia Paulo de Tarso que somos cercados de uma nuvem de testemunhas, mas essa nuvem de testemunhas se identifica com as ideias que nós estamos originando de nós mesmos. Por isso, observemos primeiro nós mesmos, o argueiro que está no nosso olho, aliás, a trave que está no nosso olho, em vez de precipitadamente nos concentrarmos no argueiro que está no olho do vizinho. Peçamos ao amigo Jesus que nos ajude mais uma vez a direcionar esse poder maravilhoso de pensar para as construções mais lindas de viver, agora e sempre.